pessoal, bem-vindos, né? Aqui a mais uma aula no nosso curso de Filosofia Jurídica. Nós vamos hoje fazer uma revisão, né? Uma discussão geral, unindo os três autores que nós discutimos, que nós abordamos até agora aqui, né? Os clássicos da filosofia grega, os três porquinhos da filosofia grega, e vamos esmiuçar um pouco, né? De uma forma comparativa, os conceitos que eles apontam para a gente sobre direito e justiça. A gente vai falar sobre as características gerais do pensamento filosófico desses autores, embora já sejam importantes. Vamos tentar nos debruçar hoje, né, numa leitura mais estritamente jurídica da obra. Ok? Então eu vou introduzir aqui uma discussão, depois, né, eu vou abrir para a gente fazer um bate-papo aqui. Tá legal, turma? Então vamos lá. Nós falamos sobre Sócrates, Platão e Aristóteles, e todos esses três autores, né, do ponto de vista histórico, vivem lá no século de ouro da Grécia clássica. Né? A vida deles começa lá nesse período e termina no momento final da Grécia Antiga, como nós conhecemos, né? Termina no período da invasão alexandrina. Então, Sócrates, Platão e Aristóteles são autores que viveram no período do auge dessa Grécia, num momento em que a polis era muito forte, e todo o pensamento desses autores deriva disso, deriva dessa leitura de uma sociedade na qual existe uma organização social e política forte, o direito e as leis são fortes e, de um modo geral, estão assegurados, mas essa sociedade não é perfeita e ela precisa ser aprimorada. Então, todos esses autores são autores que escrevem pensando numa sociedade bem estruturada, e são autores otimistas, pensando que é possível transformar esse mundo e transformá-lo numa coisa melhor. É possível aprimorar as leis e é possível viver num mundo mais justo. Portanto, é possível fazer prevalecer mais direito e mais justiça na ordem social. É importante fazer essa distinção, porque os próximos autores que nós vamos discutir são justamente autores que não têm essa perspectiva, são autores que pensam em direito, justiça, a ideia de virtude, de moral, tudo de uma maneira bastante distinta, bastante diferente desta abordagem que nós temos visto aqui até agora. Então, os conceitos de direito e justiça presentes na obra de Sócrates, Platão e Aristóteles são basicamente os mesmos. Tudo isso porque eles são discípulos, né, uns dos outros numa sequência, numa linha cronológica. Então nós temos Sócrates, que vai ter como seu principal discípulo Platão, que vai ter como seu principal discípulo Aristóteles. A obra de Sócrates, ela é conhecida por nós, né, apenas porque o Platão escreveu e permitiu que nós pudéssemos ter acesso a essa obra, ou seja, ele não acreditava no acúmulo do conhecimento que já era possuído, ele acreditava sempre na busca pelo novo. Essa é uma das principais razões pelas quais ele profere aquela frase, né? Só sei que nada sei, ou seja, aquilo que eu sei não me interessa, o que eu não sei é o que conta, e o que eu não sei é muito mais do que eu efetivamente possuo conhecimento nesse dia de hoje. Então, a preocupação do pensador, mas também a preocupação do cidadão, lembrem-se que esses autores clássicos, eles não faziam uma distinção clara entre o pensar e o agir. A filosofia para eles era uma filosofia da praxis, ou seja, uma filosofia da prática. Pensamento é ação, conhecer é se transformar. Portanto, o objetivo da vida é a busca permanente do autoaprimoramento e da transformação. Na relação com o direito e com a justiça, isso é absolutamente fundamental. É preciso buscar a justiça e continuar buscando cada vez mais. O mundo como ele é hoje, a gente nunca pode se sentir feliz com isso, nós nunca podemos nos sentir satisfeitos com a ordem atual. Ela deve ser sempre aprimorada, ela deve ser sempre construída com base na busca de um status quo, né, acima, de uma condição melhor e maior. Eles pensam isso de uma forma ligeiramente diferente quando comparados entre si. Então, quem introduz para a gente tudo isso é o Sócrates. O Sócrates pensa justamente no direito e na justiça como uma expressão da virtude. E virtude é um aprendizado, virtude é conhecimento. É impossível viver uma vida justa se você não introjetou a ideia de justiça na sua vida. Assim como é impossível haver
justiça numa sociedade se os homens, os cidadãos, eles não são justos. A busca pela justiça é uma busca pela transformação social, mas também é uma busca pela transformação individual. Todo homem é justo na medida que ele vive numa sociedade. Os homens são virtuosos, né? Os cidadãos são virtuosos, eles aplicam essa virtude e a ordem social será uma ordem virtuosa, portanto justa, portanto digna da ideia de direito. Esses autores eles vão construir esses autores eles vão construir aqui uma situação em que é preciso, né, pensar na lei não apenas como uma ação de Estado, mas a construção de uma sociedade justa é um estado de espírito social e individual. A responsabilidade por uma vida boa para a comunidade é de todos os cidadãos. Cada pessoa tem que ter essa preocupação. A existência de boas leis é resultado não de um bom governo, mas de um bom conjunto de cidadãos. Então, a virtude da cidade é a virtude dos seus cidadãos e não a virtude do seu governo. A ideia de um corpo de cidadãos que constrói uma vida comunitária, uma vida coletiva, a vida da polis, né, é um elemento muito importante para entender política e direito na Grécia Antiga. Então lembre-se, quando Sócrates se permite deixar matar, quando ele aceita a sua sentença de execução, se recusa a fugir da cela e morre para mostrar aos seus concidadãos que as leis elas eram injustas ou elas haviam assumido uma conotação injusta naquele momento histórico e isso obviamente era um problema, ele o faz não para atacar aquele conjunto de políticos, ele faz isso para abrir os olhos dos cidadãos para a importância de que eles tomassem, né, nas próprias mãos as rédeas do seu destino. Eles queriam que o cidadão transformasse a cidade, não que a classe política se reformasse sozinha. Era preciso ampliar o nível de virtude, o tamanho da virtude presente no cidadão, né? Presente na vida da comunidade, na vida da professor, povo. O senhor está gravando a aula? Estou gravando a aula. Então, vejo que a construção da ideia de direito presente nessa polis, ela é uma ideia que é política, uma ideia que é social e uma ideia que é jurídica. Tudo isso caminha junto, né? A obra de todos esses três autores vai caminhar junto, né? Eu já falei porque eles têm uma sequência lógica e cronológica. Então, naquilo que Platão faz em relação à obra de Sócrates e o Aristóteles faz em relação à obra de Platão, é um processo de sofisticação, um processo de rediscussão de um conceito, de uma série de conceitos com as quais eles, em tese, né, em sua grande maioria, já concordavam. Então, Platão evolui a obra de Sócrates, Aristóteles evolui a obra de Platão. A base dos conceitos jurídicos desses autores são os mesmos, mas eles possuem nuances um pouco diferentes. Então vejam, Sócrates pensa na justiça como sendo uma construção social, né, uma consequência da virtude do cidadão, e ela se aplica nas relações políticas na medida em que a política é parte da lógica da vida. Né? Então a vivência política deve ser uma vivência ética e uma vivência virtuosa, porque essa é a razão de ser da polis. Direito, virtude, política, pensamento filosófico, tudo isso caminhava junto. Era preciso construir uma vida melhor para a comunidade como um todo, e o direito seria uma expressão disso. Platão pensa exatamente as mesmas coisas, né? Ele traça uma relação entre virtude e direito de uma maneira que é intrínseca, né? Inseparável. Não dá para você pensar virtude descolada da ideia de direito, ou não é possível pensar direito descolado da ideia de virtude, não é possível pensar justiça descolado também dessas ideias. E o Platão vai pensar em direito, assim como Sócrates, o Aristóteles após ele, também como uma construção social, e eles vão pensar direito
como algo que se estabelece na relação entre pessoas. Então, a virtude, portanto o direito, ele não é um conceito apenas, ele é uma consequência da vida social, é uma consequência da vida dentro da polis. O que significa isso? Só existe justiça na relação com o outro. Direito não é uma coisa que eu sei, justiça não é uma coisa que eu sei e que eu entendo apenas. É uma coisa que eu pratico, é uma coisa que eu levo para a minha vida e é aquele parâmetro que eu uso para determinar a minha relação com o outro. Só existe justiça se eu me comporto de forma justa em relação a outra pessoa. Justiça é a relação justa entre pessoas. Então a justiça é uma construção individual e social, é impossível separar uma coisa da outra, ela é um conhecimento, é um modo de viver, e eu só posso aplicar a justiça quando me relaciono com outra pessoa, justamente porque ela não é um conceito subjetivo, ela é uma relação objetiva entre pessoas. Eu preciso me comportar de forma justa em relação a outras pessoas, para que eu demonstre para a minha comunidade que eu de fato conheço e aprendi a ideia de direito, eu aprendi a ideia de virtude, e eu ajo de forma virtuosa e justa em relação às outras pessoas. Nenhuma pessoa sozinha numa ilha deserta é virtuosa ou justa. Ela pode até conhecer esses conceitos, mas se ela não tem condição de aplicar, essa ideia ali não faz sentido. Virtude é uma construção que se estabelece na relação interpessoal. Justiça é uma construção que se estabelece na relação interpessoal. Alguém sozinho numa ilha deserta não é virtuoso nem justo. Por quê? Porque ele não tem capacidade, a possibilidade de aplicar isso naquele momento. Justiça é a aplicação da justiça e não apenas o conhecimento dela. Muito importante isso. Ok? Platão, quando ele fala em justiça e virtude, quando ele pensa em direito, tudo aquilo que ele pensa em relação a esses temas está vinculado àquela dualidade entre o mundo concreto, o mundo físico no qual nós vivemos, e aquele que seria o mundo das ideias, o mundo que está fora do nosso plano, aquele mundo que é o mundo perfeito, o ânimo, aquele mundo de onde vieram as almas. Né? É o mundo que é o mundo real, é o mundo verdadeiro. Esse mundo verdadeiro, de onde derivam tudo aquilo que é bom, né? E é bom porque é real, esse mundo, ele tem alguma relação com o nosso, já que o nosso tem origem lá. As nossas almas, aquilo que nós somos, essencialmente tem origem lá. Nós somos a expressão de um ideal que é perfeito. As nossas almas são uma expressão de um ideal que é perfeito. Mas esse nosso corpo físico, aquilo que existe no mundo no qual nós vivemos hoje, é imperfeito e é impuro, é incompleto. Daí a importância de se compreender o que o Platão quer dizer lá com o mito da caverna. Aquela ideia de que pessoas vivendo dentro de uma caverna, aquilo que elas veem projetado do lado de fora para dentro, elas veem apenas as sombras, elas ouvem apenas sussurros. Aquilo que elas veem projetado no fundo da caverna, aquilo que elas veem projetado na parede, não é o mundo real. Segundo Platão, essa projeção das sombras é uma alegoria, né? Ou, fazendo uma leitura da obra de Platão, aquilo que é a projeção das sombras é uma alegoria para o mundo no qual nós vivemos. Não é o mundo de verdade, é apenas a sombra, apenas uma projeção. O mundo real é aquele onde há luz, há vida, onde há efetivamente os cheiros, os sons. O mundo real é aquele que é muito mais completo, né, do que aquela projeção de sombras. É aquele mundo, né, que possui muito mais densidade. É aquele mundo onde aquilo que é de verdade, onde aquilo que é de forma real. Dentro dessa lógica platônica, esse mundo ideal, que é o mundo perfeito, né, ele é atingível a partir de onde nós estamos. Porque
nós somos o que somos porque perdemos a consciência dessa completude, nós perdemos a consciência daquilo que é real, daquilo que é o verdadeiro. Então as nossas almas elas têm um potencial para alcançar essa plenitude, porém nós ainda não somos plenos. Mas o ponto é, nós não somos mais, já fomos um dia, porque de onde as nossas almas têm origem, de onde o mundo no qual nós vivemos, né, foi inspirado, de onde ele tem origem também, né, ele já teve essa completude e perdeu ao longo do tempo. Perdeu porque ele desceu do ânimos, né, pelo rio do esquecimento, e por conta disso, né, essa perda da consciência nos levou a nos tornarmos menos daquilo que nós deveríamos ser. As nossas almas são almas incompletas. Esse nosso mundo é o mundo incompleto. Então, o mundo no qual nós vivemos efetivamente é um mundo bem diferente daquilo que é o mundo real, o mundo do ânimo. Tudo o que existe aqui e lá, né, possui contrapartes, então isso aplica obviamente também aos conceitos de direito e de justiça. Justiça que existe aqui é uma justiça imperfeita. A justiça que existe nesse mundo é aquela sombra projetada na parede. É uma mera interpretação incompleta de uma coisa muito maior e mais perfeita, de uma coisa muito mais intensa, de uma coisa que é efetivamente real, que é a justiça que existe no mundo ideal. Portanto, existe a justiça de onde a nossa ideia de justiça é inspirada, aquilo é verdadeiro, a nossa justiça não. Portanto, o nosso sistema jurídico, ele não é perfeito e nem poderia ser. Ele é apenas uma expressão de algo que é muito maior, né? A justiça que existe no mundo no qual nós vivemos, ela é apenas uma expressão de um ideal de perfeição, mas ela não é perfeita. A nossa justiça precisa percorrer um longo caminho para retomar a consciência de si, para que as pessoas consigam, né, para que as pessoas possam efetivamente implementar uma lógica de virtude forte o suficiente nas suas próprias vidas, e aí sim o conceito de justiça, que é aplicado no mundo real, no mundo no qual nós vivemos, ele teria a capacidade de se aproximar mais e mais daquilo que é a justiça perfeita, daquilo que é a justiça do mundo ideal. Então o nosso sistema jurídico ele é imperfeito, mas ele se aprimora ao longo do tempo. Em algum momento nós teríamos a condição de buscar esse ideal de perfeição, né? De construir uma situação em que esse mundo no qual nós vivemos, ele não é apenas uma sombra projetada na parede, mas ele será, em verdade, a sua versão completa. Então, em relação ao pensamento platônico, é muito importante entender essa ideia de dualidade. Justiça, para ele, tem os mesmos elementos daquilo que o pensamento socrático pressupunha, uma vinculação automática com virtude, com a ideia de ser uma construção social, mas ele acrescenta essa ideia de dualidade, essa ideia de que a justiça que existe nesse mundo, ela não é perfeita, mas ela tem condições de se aprimorar ao longo do tempo até se aproximar o máximo possível daquilo que é o ideal de perfeição. Tudo isso baseado nessa lógica dual, tipicamente platônica, em que ele pensa que existe um mundo ideal perfeito, que é o ânimos, que é o mundo de onde tem origem as almas, de onde tem origem tudo aquilo que é perfeito, que é a própria fonte daquilo que existe no mundo no qual nós vivemos, mas esse nosso mundo é apenas uma sombra, apenas uma projeção imperfeita. Então, o nosso direito também, a nossa ideia de justiça também, o nosso próprio corpo, o mundo inteiro à nossa volta, também é isso. A nossa tarefa é construir uma condição melhor, na qual nós tomamos consciência, relembramos aquilo que é a justiça, aquilo que é a virtude, aquilo que é a perfeição, tornamos a nossa alma mais perfeita e mais pura, compreendemos melhor aquilo que é a justiça e aquilo que é a virtude, aplicamos na nossa vida e transformamos o nosso sistema jurídico em algo que é melhor, mais perfeito, aproximando-se mais do ideal de perfeição. Essa ideia dual de Platão,
opõe a justiça ideal daquela justiça que existe no sistema jurídico. Certo? Aristóteles também usa essa ideia de dualidade presente na obra platônica, mas ele não compartilha das mesmas nuances da ideia de separação radical que o seu mestre possuía. Então, na obra do Aristóteles, ele até pensa que existe uma certa diferença entre aquilo que seria o ideal de justiça e a justiça concreta, aquela justiça efetivamente praticada no sistema jurídico, mas ele não compartilha as ideias de Platão sobre esse mundo do ânimos, esse mundo de onde tem origem as almas. Então, o mito da caverna, né, na opinião do Aristóteles, não é uma coisa que faça muito sentido. Ele tem uma outra lógica de pensamento. Ele é um autor muito mais pragmático, muito mais orientado para a ideia de pensar aquilo que efetivamente funciona, aquilo que é prático, né? Então, essa ideia de o conceito de idealismo presente na obra do Platão, para o Aristóteles, não faz muito sentido. Então, ao invés de se debruçar principalmente nessa parte, ou seja, ao invés de se debruçar principalmente sobre o conceito, né, de ideal da justiça, o Aristóteles concentra todos os seus esforços naquilo que é a justiça aplicada no sistema jurídico. E é por isso que ele faz aquela distinção entre a ideia de justiça universal, né? Ou seja, que é o conceito de justiça, são os parâmetros a partir dos quais a justiça deve ser aplicada nesse mundo, que é uma variação daquilo que seria a justiça ideal na obra de Platão, mas ele também fala nessas modalidades da justiça sendo aplicada: justiça distributiva, justiça retributiva especial. Ou seja, ele fala principalmente naquilo que é o sistema jurídico atuando. E ele pensa, né, do ponto de vista prático, em quais são as lógicas fundamentais de como se aplica a justiça nessa nossa sociedade. Então ele vai pensar em justiça como uma modalidade distributiva e retributiva, porque ele pensa que é assim que se aplica a justiça do ponto de vista prático a partir de um sistema jurídico. Então, qual é a função da justiça e do sistema judiciário numa sociedade? Distribuir as normas e regras e construindo com isso harmonia social. A harmonia social é um tema importante e presente na obra desses três autores. Segundo o Aristóteles, a construção de uma harmonia social vai depender muito de como o sistema jurídico está implementado. Então ele vai dar mais ênfase à prática do sistema do que aos conceitos que norteiam o funcionamento desse sistema. O que seria essa ideia de justiça distributiva? Você distribuir justiça de forma que ela seja aplicável a todas as pessoas de igual forma. Você distribui a justiça como um bem que é construído socialmente e de forma justa. Então, o que seria isso? É muito diferente de você pensar em justiça igual para todos, né? Essa ideia de justiça para todos. Isso é uma coisa que está presente, por exemplo, na Constituição norte-americana, né? Uma declaração dos direitos americanos fala em justiça para todos. Aristóteles pensa numa coisa um pouco diferente. Justiça, obviamente, deve ser para todos, mas de forma desigual e não de forma igual. A igualdade tem um conceito diferente aqui para ele. Então pense, nem todas as pessoas são iguais, nem todas as pessoas estão em condição de igualdade dentro de uma relação social. Portanto, se há justiça e se as relações entre as pessoas forem justas, se a justiça for aplicada de forma efetivamente justa, isso não significa que ela deve ser igual para todos. Se as pessoas são desiguais, a justiça deve também ser aplicada de forma desigual. Portanto, daqui tem origem aquela frase que vocês conhecem muito bem. A justiça deve ser aplicada de forma igual aos iguais e de forma desigual aos desiguais. Aplicar justiça significa estabelecer relações justas entre as pessoas e não aplicar exatamente os mesmos parâmetros para todas elas. Se as pessoas não são iguais, os parâmetros vão ser diferentes. Mas sempre que as pessoas forem iguais, os parâmetros devem ser iguais.
Então, justiça e igualdade são coisas muito diferentes, já que a sociedade não é igual. É muito importante compreender esse tipo de conceito. Vejam, só fazendo um pequeno parêntese, que a própria ideia e o conceito de democracia estão profundamente relacionados com isso. É muito comum que as pessoas pensem que democracia é uma sociedade em que todos são iguais. É uma sociedade na qual prevalece o interesse da maioria, né, e todos são tratados de forma absolutamente igual. Será que isso é democracia? Não, né? Não é de jeito nenhum. Democracia é um sistema no qual prevalece a vontade da maioria? É isso que define o regime democrático? Resposta: não. Democracia não é um regime no qual impera a vontade da maioria. Aquilo que caracteriza efetivamente a democracia é a forma como as minorias são tratadas. A ideia de um regime democrático está em relação com o fato de que ninguém deve ter a possibilidade de impor a sua vontade sobre os outros, e também vai estar profundamente vinculada à ideia de que, mesmo as pessoas que não concordam com a maioria, elas não serão oprimidas. Mesmo aquelas pessoas que não são iguais à maioria, elas não serão oprimidas. O meu status de minoria não vai significar necessariamente que eu deva viver uma vida miserável dentro dessa sociedade. Portanto, democracia tem muito mais a ver com a ideia de você proteger as minorias e ter um governo estável e benevolente em relação às pessoas, do que a ideia de que ele seja uma expressão da vontade da maioria. A maioria pode pensar uma coisa que seja opressiva em relação a minorias, e se o sistema ele é efetivamente funcional, ele não deve levar isso em conta. Certo? Então, democracia é muito diferente de vontade da maioria. Democracia tem a ver com respeito socialmente distribuído. Tem a ver com esse conceito aristotélico de você tratar os iguais de forma igual e os desiguais de forma desigual. Veja como os conceitos de direito e política, né, os conceitos de justiça e de política, se entrelaçam o tempo todo desde a origem dos tempos. É muito importante compreendê-los dessa forma, né? Não é possível pensar o direito separado da política. Então, o direito da polis é o direito construído pelas relações sociais e políticas que a polis produziu. Assim como no Império Persa, que existia nesse exato momento histórico, possuía também o seu direito. Mas o direito persa era completamente diferente do direito grego, que possuía um ideal da democracia, possuía um ideal de liberdade com algum grau de igualdade. Na Pérsia, aquilo que prevalecia era um direito completamente arbitrário e imposto de cima para baixo. Numa sociedade imperial, o direito é imperial. Você tem direito àquilo que o imperador permite. Ponto. Até pode haver algum grau de proteção a direitos individuais em sociedades desse tipo, né? Sociedades imperiais também protegem direitos individuais do cidadão, mas a partir de uma lógica na qual esses direitos não são fundamentais. A grande diferença entre o direito persa e o direito grego, nesse exato momento histórico, né, nesse final do século 5, 6 a.C., seria exatamente isso, né? A proteção do direito do cidadão é um tema fundamental do direito grego e não é um tema nem de longe fundamental no direito persa. Então, voltando aqui para Aristóteles, direito e justiça dentro da obra desse autor vai estar vinculado a como ele é aplicado do ponto de vista prático na sociedade. Então, a minha ideia dele é essa de que o direito deve se aplicar a todas as pessoas, desde que elas estejam em condição de igualdade, e ele deve ser aplicado de forma desigual se as pessoas estão em relação de desigualdade. A função do sistema jurídico é distribuir igualmente o direito para todas as pessoas. Portanto, o direito tem uma lógica que é distributiva aqui, né? Se estabelecer relações de igualdade ou de desigualdade com base nisso e exclusivamente nisso, e não em questões pontuais e individuais. O direito não é arbitrário. A lei não deve ser pensada de forma arbitrária, ela deve ser pensada a partir de uma lógica na qual todas as pessoas deveriam ter acesso igual à justiça e a tudo aquilo que a sociedade produz dentro
dentro da sua própria lógica de funcionamento. Ok? Quando ele fala em justiça retributiva, né, ele vai estar apontando aqui por uma condição na qual o direito ele possui uma função que é restaurar a ordem social, ou construir, possivelmente reconstruir, né, a harmonia social. Então, veja, qual que é a lógica o que fundamenta essa lógica retributiva do direito? Todo mal feito deve ser punido. A ideia de crime e castigo. Se alguém se excedeu, precisa ser punido. E por que alguém deve ser punido se faz alguma coisa errada? Qual que é o fundamento disso? De onde vem a ideia de que alguém fez uma coisa errada e ao fazer isso, ele se coloca numa condição em que ele pode ou precisa ser punido? Isso existe, né, não apenas por uma questão de moral, né? Isso não existe por uma questão que é religiosa, por exemplo. Isso não existe nem por uma questão de filosofia moral exclusivamente. Isso tem uma lógica que é social e política. Se pessoas que transgridem não são punidas, a ordem social vai se destruir, se desintegrar completamente. A função do direito numa sociedade é manter essa ordem, né? No sentido aqui de ordem social, no sentido de capacidade de convivência das pessoas dentro de uma comunidade. O direito retribui, né, más ações com penalidades, não apenas porque a moral foi violada, ou talvez nem essa seja a questão principal. Ele o faz por conta da necessidade da manutenção da coesão social. A moral vai ser importante no direito por conta da importância da convivência social. A moral é importante para a convivência social. O direito é só uma expressão disso, é só mais uma das ferramentas para possibilitar a construção dessa convivência social. Então, isso é uma parte indissociável. Tudo isso caminha junto. Obviamente, isso não é uma invenção grega, né? O direito, sempre que ele foi codificado, ele possui essa característica de retributividade, ou seja, se há um crime, haverá um castigo, né? Um direito como construção de punições para más ações. O Código de Hammurabi já falava nisso, né? Escrito lá, se o sujeito roubar as terras de uma viúva, ele será condenado a devolver as terras e levará um certo número de chibatadas, ou seja, ele irá devolver aquilo que ele roubou e ainda será punido, né, fisicamente por conta disso. Essa ideia de punição, né, é uma punição que visa fazer com que as pessoas compreendam a importância de viver em comunidade de forma ordeira. Então, em Aristóteles, esse é o fundamento principal do direito, né? Ele dá uma ênfase maior na construção de uma coesão social. Ele está pensando bem menos, né, no conceito idealista platônico. Exatamente por conta disso, ele pensa inclusive as nuances da aplicação desse direito. Por exemplo, quando ele fala lá em retribuição especial, né, excepcional, por exemplo, se alguém rouba uma pintura que a Anabela fez, né, que ela já mostrou uma vez na sala, as pinturas que ela faz são muito bacanas, mas elas são únicas, né, não existe uma cópia daquilo que do trabalho que ela fez. Vamos que ela dá uma pintura dessa de presente para alguém que ela acha muito especial, e a pessoa recebe isso e para essa pessoa que recebeu, isso tem um significado muito importante. Aí uma terceira pessoa simplesmente pega essa pintura e destrói. Porque sim, né? Destrói porque, sei lá, porque queria causar dor, ou mesmo que tenha sido não intencional, mas foi um ato que prejudicou, né, a pessoa que possuía aquela pintura. Para quem possuía originalmente aquela pintura, que tinha um significado muito profundo. Agora, como é que você restitui, como é que você retribui uma situação como essa? Porque no caso do terreno que eu falei,
né, o sujeito vai lá e rouba o terreno de uma viúva. Devolva o terreno. Né, uma carruagem foi roubada. Devolva-se a carruagem. Mas como é que você devolve uma pintura que foi destruída? E que era única, que não pode ser copiada? Então a retribuição ela não pode ser sempre em espécie, ela pode ser muitas vezes, ou ela pode precisar ser pensada de forma proporcional, mas transacionada por outros meios. O que significa isso? Dá para você devolver uma pintura que foi destruída? Né? Não. Então o que você pode fazer para substituir essa pintura? Vai ser preciso pensar numa alternativa. E essa retribuição especial refere-se justamente a isso. Em geral, essa retribuição especial vai ser pecuniária. Né? Nada vai devolver aquilo. Então você vai pagar uma multa em dinheiro para aprender a não ser mais um babaca e fazer isso com as pessoas. Então, aquela pessoa que possui uma coisa que é única e que era especial, vai deixar de ter aquilo para sempre, mas ela vai receber uma compensação de outra forma. Essa compensação pode ser em dinheiro, mas poderia ser em outro produto, pode ser, sei lá, o sujeito é dono de uma... O sujeito que destruiu essa pintura é dono de uma fábrica de vasos, né? Aqueles vasos bonitos lá, típicos da Grécia Antiga. Então, não tem dinheiro ali para dar em troca, mas então ele vai dar vasos até que o juiz considere que a compensação possa ser considerada aqui justa. Então vejam como é interessante isso, essa nuance, né? Que para nós que vivemos uma sociedade já moderna, sofisticada, com um conceito de justiça, né, e de sistema jurídico bem mais consolidado, nós entendemos perfeitamente isso já nessa troca. Nós temos coisas como, por exemplo, a ideia de você punir assédio moral, de você atribuir punições, né, pecuniárias a agressões que não são agressões físicas, mas são agressões, né, de tipo psicológico. Então, como é que você paga por uma agressão psicológica? Né? Na nossa sociedade em geral, né, você atribui um valor pecuniário, um valor em dinheiro a isso, a essa agressão, né? Uma retribuição que vai ser proporcional, né, compensada em outra moeda. Agora, compreender isso, compreender como uma coisa pode ser transformada em outra, né, é fácil numa sociedade como a nossa, mas naquelas sociedades que eram menos complexas, isso era um conceito que iria parecer certamente muito mais sofisticado. Então, vejam como Aristóteles já tinha avançado na ideia do que é um sistema jurídico, do que é lei e como a lei deve ser aplicada. Tudo aquilo que ele descreve lá, nessas modalidades de justiça e de aplicação da justiça pelo sistema judiciário, continua norteando o funcionamento do sistema jurídico até os dias atuais. Tudo aquilo que ele fala sobre justiça em sua obra é exatamente a maneira como o sistema jurídico brasileiro funciona hoje. Agora, entender por que um assédio moral, né, pode ser considerado um ato condenável e reparável com base numa pena financeira, é algo que precisa ser entendido a partir dessa lógica, a partir dessa construção de pensamento. Por que as penas são aplicadas e como elas devem ser aplicadas? De onde vem esse sistema de retribuição? Da maneira como nós entendemos hoje e da maneira como o nosso próprio sistema jurídico brasileiro funciona hoje, a origem toda está ali. É preciso entender isso para entender por que o nosso sistema jurídico brasileiro, ou o sistema jurídico atual, funciona exatamente desse jeito. Funciona assim numa sociedade como a nossa, né? Mas isso não era assim, por exemplo, na Idade Média. Isso não é assim em outros lugares. Por exemplo, em países muçulmanos onde a Sharia é aplicada, ou seja, a lei religiosa muçulmana, então, a ideia de justiça, de direito, de sistema jurídico possui outros elementos. Então, quando Aristóteles descreve isso se referia a como funcionava o direito lá naquela antiguidade clássica grega, como o direito funcionava na polis. O direito não era assim no Império Persa. Com a queda
da Grécia, Roma possuía traços disso, possuía elementos disso, mas depois que a Antiguidade Clássica, né, ela se extingue e nós entramos na Idade Média, isso se perde, esses conceitos se perdem, e nós vamos chegar aqui só numa contemporaneidade onde isso é retomado, onde os valores que já estavam presentes na sociedade grega, onde a construção social e política da sociedade grega vai nortear, vai orientar, vai inspirar a construção da sociedade política contemporânea, da democracia contemporânea. Nós vamos retomar inclusive as instituições políticas presentes nessa sociedade. É por isso que, por exemplo, nós temos no Brasil o Senado, né? O Senado é uma coisa que deixou de existir desde o Império Romano, mas ele foi retomado na contemporaneidade porque a única ideia de democracia que nós tínhamos é baseada naquilo que existia lá nesse passado remoto. Então nós copiamos as instituições presentes naquela antiguidade clássica e com isso também nos inspiramos nos seus fundamentos. Nós inspiramos o nosso direito moderno nos fundamentos do direito grego. É daí que vem essa ideia de distributividade, de retributividade excepcional, essa ideia de você tratar os iguais de forma igual e os desiguais de forma desigual. É daqui que deriva, por exemplo, o direito trabalhista brasileiro. É daqui que a Constituição brasileira retira todos os seus elementos de proteção dos vulneráveis. É por isso que faz sentido, por exemplo, na sociedade brasileira, a Lei Maria da Penha. Né? Você tem um estatuto de proteção adicional às mulheres. E por que as mulheres são protegidas mais do que os homens em relação à agressão doméstica? Né? Porque as mulheres são muito mais agredidas que os homens. Existe uma relação de igualdade de gênero no Brasil? Não. Né? Mulheres são muito mais agredidas que homens. Portanto, elas não são iguais aos homens nas suas relações de gênero e relações matrimoniais. Portanto, fazem jus a uma proteção adicional. Pela mesma razão, nós temos o Estatuto da Criança e do Adolescente, o Estatuto do Idoso, ou seja, o Brasil faz questão de tratar os seus diferentes de forma diferente e com isso proteger os vulneráveis. A explicação disso tudo está na obra de Aristóteles. Assim como a inspiração para fazer prevalecer a justiça com base no valor, que é um valor moral, né? Instituído e orientado para a construção daquilo que é o bem, aquilo que é bom, aquilo que é justo, aquilo que é virtuoso, tudo isso tem origem nessa mesma sociedade grega. Então, o conjunto do pensamento desses autores orienta toda a construção do direito e da política brasileira. Compreender isso é compreender a sociedade brasileira. Vejo que a Constituição de 88 é Sócrates pura. Né? Essa ideia de proteger os vulneráveis, de fazer prevalecer a virtude, de construir o bem. Né? Quando nós negamos isso, estamos negando a construção de um pensamento que ele não é invenção da Constituinte de 88. Né? Isso existe desde a aurora da humanidade. Isso é um conhecimento que foi perdido ao longo do tempo, perdido como conhecimento, não como, né, papel morto, mas como conhecimento no sentido aristotélico, um conhecimento que as pessoas possuem sobre a natureza do mundo, sobre a ideia de virtude, de valores, introduzindo isso nas próprias vidas, vivendo isso. Né? Ao longo do período medieval, ao longo de quase toda a história do Brasil, isso era um conhecimento, no sentido aristotélico, que a nossa sociedade não possuía. E ela continua não possuindo, em grande medida, isso hoje. Então vejo que grande parte das dificuldades que nós temos em fazer implementar a Constituição de 88 derivam da nossa falta de virtude enquanto cidadãos, da nossa falta de respeito em relação ao próximo, da nossa falta de compreensão sobre a importância de você respeitar os outros, de você entender os problemas dos outros. Né? Numa sociedade onde as pessoas comemoram a morte de seres humanos, né? O sujeito tomou um tiro, foi fazer um assalto e tomou um tiro, caiu morto no chão sangrando, gritando, né? Chamando a mãe. Aí as pessoas postam lá nas redes sociais, CPF cancelado, bem feito, bonito, olha, delícia. Uma sociedade que pensa, que age assim, que assalta, né, com tamanha naturalidade, né, e que age assim também em relação ao assaltante.
comemorando a sua morte, é uma sociedade de pessoas que não têm virtude, né? Uma sociedade de animais, é uma sociedade que não é de seres sociais e de seres políticos, né? Não é uma sociedade de animais políticos, é uma sociedade de animais selvagens. Então, a nossa falta de virtude atrapalha demais a construção de uma sociedade efetivamente democrática e na qual o direito seja efetivamente prevalecente. Ok? Então é isso, pessoal. Deixa eu colocar aqui agora. Vocês. E aí, que dúvidas vocês têm que vocês queriam comentar em relação a isso? Olá, Gabriela, eu sei que você está louca para perguntar aí alguma coisa, fazer um grande comentário aí sobre a filosofia clássica grega. Então, vejo que aqui não é uma questão de certo e errado. Vamos pensar no seguinte: como é que vocês comparam isso com aquilo que acontece na sociedade brasileira? Vocês reconhecem isso que eu falei, essa discussão que a gente está fazendo aqui? Vocês vocês visualizam isso naquilo que é a sociedade brasileira de hoje? Vocês entendem onde eu queria chegar com essa discussão? Por exemplo, vocês entendem como e por que a Constituição brasileira ela é efetivamente inspirada no pensamento socrático? Ficou claro isso para vocês? O que o Sócrates diz sobre virtude e aquilo que está contido na Constituição brasileira, né? O tema da virtude na Constituição brasileira? Sim, sim, não, nem sim nem não, muito pelo contrário. Então, você me comente, como é que vocês visualizam isso? Porque vocês estão estudando direito, então vejam, essa discussão que nós estamos fazendo não é uma discussão meramente teórica. Não é uma discussão, vamos perder, né, uma das aulas da semana para falar sobre um bando de caras que viveram lá, né, 2,5 milênios atrás, e aquilo que eles dizem não tem muito a ver com os dias de hoje, né? Direito é decorar a lei e ir lá e ganhar dinheiro com processo fraudado no sistema jurídico. Então vejam, isso aqui é muito interessante para você entender como o direito funciona. É importante para entender o que é a Constituição, o que ela significa, por que nós temos o tipo de lei que temos e por que os próprios problemas, né, que nós temos enfrentado, eles existem. Olhar para as falhas de processo, né, de procedimento no judiciário brasileiro, olhar para as falhas do nosso sistema de repressão, do nosso sistema policial, olhar para as falhas do sistema político, olhar para a inadequação da nossa população quando, né, no que diz respeito à relação com o outro, à relação com as próprias instituições, né, isso é tudo bastante problemático. Falar sobre punição te fez lembrar, né, da discussão do Maquiavel sobre se é melhor ser temido ou amado. É uma discussão interessante. E aí, o que vocês acham? Será que faz sentido isso? Tem tudo a ver com isso que esses autores estão falando, mas de maneira diferente daquilo que eu acho que vocês estão pensando. Então, numa sociedade na qual o líder, né, governa se impondo em relação aos seus cidadãos, né, governando com mão de ferro, como Maquiavel propõe ali assim, como parte do processo que ele considerava importante para a unificação da Itália. Num contexto como esse, em que ele pensa que os homens são maus e por isso é melhor ser temido do que amado,
Será que a lógica do pensamento socrático se aplica? Será que a lógica do sistema jurídico aristotélico se aplica? O que vocês acham? Professor, Oi. então, tem agora esse caso do Jairinho, né, que é envolvido no assassinato da criança lá no Rio de Janeiro. Né? Essa questão de ser temido ou amado, a gente vê que ele sempre, todo momento, anda prezando por ser temido, né, onde dá as pessoas para que não faça que a configuração chegue a nele e confiem dele, né? E a gente fica com esse anseio de justiça e tudo mais, né? Pessoas nas redes sociais nessa euforia de condenar, né? Essa condenação esse tribunal virtual, né? Mas o ponto é, eu já volto na questão do Maquiavel, mas você tocou num outro ponto, que é bem diferente, mas também interessante. Punição é justiça? Né? Justiça é virtude. Justiça é harmonia social. Justiça é agir de forma decente em relação a outra pessoa. A punição é a retribuição. Punição é ferramenta, punição é instrumento. É a consequência da ação. Punição é a consequência da falta de virtude. Punição é consequência da incapacidade de uma sociedade de construir harmonia social. A punição não é justiça. Punição não é fazer prevalecer a justiça. Isso é feito única e exclusivamente para permitir a permanência, a construção da harmonia social. Justiça é virtude, não é punição. Então, pela nossa ignorância, pela nossa estupidez completa, né, no sentido socrático, né, pela nossa incapacidade de compreender o que é a virtude, de entender e viver isso na nossa vida, a próprio conceito do que nós chamamos de justiça, tudo aquilo que nós chamamos de justiça é uma noção completamente falsa. Nós chamamos o sistema judiciário de justiça. A justiça vai decidir. Não, o sistema judiciário não é justiça. A justiça somos nós agindo. Não, as leis serão aplicadas, aí vai prevalecer a justiça. Não, está completamente errado. A justiça prevalece quando as pessoas se comportam de forma decente umas com as outras. Quando alguém transgride e o sistema judiciário vai ser acionado para retribuir, ou seja, para evitar que a harmonia social continue sendo quebrada, aquilo é mera ferramenta para restauração da ordem. Justiça se dá nas relações entre as pessoas. O sistema judiciário não aplica a justiça. Quem aplica a justiça são as pessoas vivendo a sua própria vida. Fala, Gabriela. Gabriela, eu não te ouvi. Tá me ouvindo? Agora sim. Ah, tá. Não, é porque as pessoas acham, né, que é o contrário, né, que a punição é a justiça. Quando a punição realmente é o instrumento, né, usado, porque nem todo mundo tem essa virtude. Imagina se não tivesse a punição para quem não tem essa virtude ou ainda não aprendeu a ter essa virtude. O mundo seria um caos. Exato. E eu vejo que coisa interessante. A nossa lei de execuções penais e a forma como o nosso sistema penitenciário deveria funcionar, ele também é baseado nesse princípio socrático de que, lembre-se dos paradoxos que nós discutimos lá na nossa primeira aula sobre o Sócrates. É melhor você sofrer o mal do que aplicá-lo, né? Porque se eu aplico o mal, eu não tenho virtude. Então, se uma morte aconteceu, se uma comemoração de morte aconteceu, é porque as pessoas são animalescas, elas não têm virtude. Elas são imorais, elas são injustas e imorais nesse sentido. E a virtude é um aprendizado, a virtude é um conhecimento. É um modo de vida, é saber o que é virtuoso e agir, né, dessa forma. Então, o que o sistema penitenciário deve fazer? Recuperar as pessoas que cometeram crimes para que elas tornem-se pessoas virtuosas e voltem
a poder conviver em sociedade de forma justa e harmoniosa. O intuito, o objetivo do funcionamento do sistema penitenciário é a recuperação do ser humano. O que está longe de acontecer, né? Exato. Mas vejam, ele está longe de acontecer porque vocês imaginam no mundo ou no Brasil em que pessoas que se dizem decentes, religiosas, que vão para a igreja, né, orar em nome do Senhor, né, seja a igreja católica, protestante, seja no seu templo budista, seja lá onde for, né, a pessoa vai lá, sai lá no dominguinho da missa, né, se sentindo gente, né, vai lá, canta, faz aquela coisa papagaiada toda. Aí assim que recebeu em casa, no vídeo, né, o cara tomando tiro, caindo no chão, sangrando, gritando, né, implorando pela mãe. Aí a pessoa, desgraçado, maldito, foi tarde, vagabundo, não sei o que, e todas as coisas que você puder imaginar. A pessoa fica feliz, que delícia, morreu, sangrando, que bonito, que legal. Uma pessoa como essa tem virtude? Uma pessoa como essa não tem virtude, isso é um bicho, isso é um animal, né? Só que esse animal, ele não entende que é um animal, ele acha que ele é virtuoso. Que é isso que o Sócrates fala. Virtude é um conhecimento, você precisa aprender isso. Você ainda não alcançou o conhecimento da virtude, né? Quando pensa isso, mas pode alcançar. Só que esse mesmo animal que fala uma desgraça dessa, qual que é a diferença entre fazer isso, entre comemorar, sentir feliz, o cara ficar excitado com a morte de um ser humano, né, com sangue derramado no chão, e você assaltar uma pessoa? Qual que é a diferença? Mas, professor, eu acho que enquanto futuro profissional da área do direito, se a sociedade, uma parcela da sociedade caminhar com a mentalidade que tem hoje em dia, essa questão da vingança sedenta, né? Esse linchamento. Eu acho muito complicado, assim, como levar para essa pessoa esse conceito de justiça, porque para ela a justiça tem que ser feita ali na hora, depender da situação que uma pessoa, o crime que a pessoa cometeu, ela tem que ser execrada, na Inquisição, colocar em praça pública e morrer lá na rua. Então, mas ela não quer que a justiça seja feita, ela quer que a punição seja feita, ela quer que a morte aconteça, ela quer que a retaliação aconteça. Justiça é outra coisa, justiça é a vida social ordeira e harmoniosa. E justiça nós fazemos quando nós somos decentes. Quando uma pessoa comemora a morte do outro, ela está cometendo a injustiça, porque ela não tem virtude. Ela está espalhando o mal, ela está espalhando a ignorância, ela está espalhando a escuridão, ela está espalhando as trevas, ela está espalhando a sombra. E parece uma bobagem isso, mas veja que coisa interessante, né? Todos nós somos aprendizes, todos nós somos crianças que estamos aprendendo ainda a viver a nossa vida. E o que vocês acham? Vocês acham que uma criança, se ela cresce vendo isso, ela também não vai se tornar isso? Ela não vai ser contaminada pelo mesmo desejo de dor e de violência? A criança não vai aprender que isso é normal? Ela não vai crescer achando que isso é normal? A educação vai fazer isso com uma criança. Mas será que nós somos diferentes? A gente também não aprende isso? Você convivendo com um monte de gente que pensa e que acha desse jeito, tem até vergonha, né? Se você acha diferente, você tem até vergonha de manifestar uma opinião contrária. Então as pessoas acabam naturalizando isso, mesmo depois de adultas. Então, quando uma pessoa fala uma barbaridade dessa, ela está espalhando a sombra e o mal, ela está espalhando o medo, a dor e a violência, tanto quanto o assaltante. Fala, Sandro, você ia comentar uma coisa? Então, professor, assim, os maiores alvos hoje em dia das pessoas nesse comportamento é a própria justiça. A gente pega aí, por exemplo, o STF. O STF é um inimigo, como é a imprensa, como é pessoas que pensam de maneira diferente. A gente vê que a própria justiça para essas pessoas... Sistema judiciário. O próprio sistema judiciário. Justiça é outra coisa. Mas é o sistema que está ali à frente, né? Eu estou brincando com isso, então veja como isso é forte para a gente. Veja como nós somos afetados negativamente por isso, né? Mesmo que nós tenhamos a compreensão agora disso, é difícil você vencer isso, é difícil você transformar esse conceito, né, de virtude, daquilo que é justo, de fato, de verdade, em algo que você
aprendeu e introduziu na sua vida, né? Todos nós ainda estamos aprendendo isso, né? A própria maneira como a gente nomeia as coisas é uma expressão disso. Imagina essa pessoa, por exemplo, que tem esse pensamento, que é sedenta por isso, quando ela, por exemplo, ela comete um crime, ou tá algum problema, e procura um advogado, e vai à frente do juiz que ela mete o pau todos os dias. Quer dizer, que todos os dias ela está ali na frente defendendo, resolver aquele litígio, né? Ela está envolvida. Eu vou te dar outro exemplo ainda. Eu ainda vou te dar outro exemplo. Essas pessoas, geralmente são as mesmas pessoas que apoiam pena de morte. Né? Vagabundo tinha que morrer, bandido bom é bandido morto, tinha que pegar um cara desse, tinha que matar, né? Tinha que botar no pilotão de fuzilamento. Mas quem que vai condenar uma pessoa à morte? Professor, eu ia falar isso agora para você, da questão, e entrar agora no assunto da pena de morte, que eu sempre fui contra. Teve até uma época que eu era a favor, mas depois de uns estudos e analisar bem a situação, não tem como, porque tem casos que são muito injustos que a gente vê no mundo afora de pessoas, né, que foram condenadas sem realmente terem praticado aquele crime. Então, mas ainda que tenham praticado, assim, também não é assim, você colocar porque fim a uma vida significa colocar fim à possibilidade de que ela alcance o conhecimento da dela virtude. alcançar a virtude, verdade. Ou seja, a pena de morte é um crime por conta disso. Você interrompeu essa possibilidade. Mas vamos pensar aqui no caso brasileiro. A mesma pessoa que defende a pena de morte, diz que bandido bom é bandido morto, ela não para pensar que quem vai aplicar a pena de morte é o juiz, que é o mesmo juiz que ela chama de vagabundo. Quem quer aplicar a pena de morte no Brasil? Gilmar Mendes. Que ela chama disso e daquilo. Então, é o pessoal do Supremo. Você não acha que ia parar lá isso? Você acha que pena de morte não seria jamais, no caso brasileiro, atribuída por juiz em primeira instância. Esses casos iam parar todos do Supremo. Então, os juízes do Supremo, que ela diz que são todos bandidos, isso, aquilo, todas aquelas barbaridades, seriam as pessoas que poderiam condenar até ela mesma à morte. Eu vejo que é um paradoxo absurdo, né? As pessoas não param para pensar naquilo que elas falam realmente. É só um desejo, né, pervertido, né, de vingança, né, de ódio, né, daquela coisa toda. E é muito interessante você pensar também que, em geral, as pessoas que são mais vocais na hora de falar esse tipo de barbaridade são pessoas que você sabe que elas têm ficha suja. Né? Quanto mais vocal a pessoa em relação à pena de morte, que o vagabundo é morto, mais você vai... É só você ir levantar a capivara da pessoa, você vê como a pessoa é, como ela age na sua vida privada, você vê que é uma pessoa que não tem moral para falar isso. Eu queria dar um exemplo mais sobre, não tão relacionado à pena de morte, assim, mais relacionado mesmo sobre o que você falou, das crianças crescerem, se acostumarem que matar as pessoas é normal, tal coisa. E, na verdade, uma coisa parecida está acontecendo com a gente na pandemia, que, tipo, a gente olha aqueles números de tantas pessoas que entre a gente está virando uma coisa normal. Sim, é verdade. Mas veja quantos crimes vêm acontecendo agora. Questionamento da ciência, pessoas inventando essas barbaridades que vacinas causam mal, vacina causa autismo, não sei o que, essa coisa toda. Quando as pessoas vomitam essa ignorância em cima da sociedade, veja o quanto mal isso causa. Veja quanto parece que é um chip líquido. Então, a minha bisavó foi se vacinar e ela não queria mais porque ela dizia que era um chip líquido que estava na vacina. Aí no final ela se vacinou e tal, mas é porque vê tanta coisa na internet assim, né? Então, mas você entendeu as consequências disso e como isso é uma coisa que está relacionada com crime, que é a ausência da virtude? Por exemplo, se eu espalho uma mentira e essa mentira é orientada por ignorância, mas também por essa ânsia da agressividade, esse meu ódio do grupo político A ou B, né, todo esse tipo de coisa. Eu não estou cometendo um crime contra a lei brasileira, necessariamente. Mas o fato de eu espalhar uma notícia falsa, de eu questionar aquilo que é verdadeiro, de eu questionar a ciência, de eu questionar um tratamento, né, questionar uma forma de comportamento que levaria
a salvar mais vidas, quando eu faço isso, eu estou causando morte de seres humanos. Eu estou fazendo com que pessoas deixem de se vacinar. Eu estou fazendo com que pessoas vão para a rua achando que, então isso é tudo mentira, isso é uma besteira. Então é por isso que a gente tem no Brasil hoje tanto de gente que está morrendo, enquanto outros países conseguiram controlar isso muito melhor. Hoje a gente está com quase 30% das mortes no mundo. Né? E essas mortes são causadas por estupidez e por ignorância, né? Por imbecilidade, por idiotice. Agora veja, idiotice é crime. É igual a, mas, é igual a questão do Gabriela, tratamento. Só para concluir essa ideia, só um segundinho. Mas veja, idiotice é crime? Né? Mas ignorância é crime? Né? Não, mas deveria. Não é crime no sentido, não é crime no sentido daquilo que está positivado na lei. Mas pense naquilo que Aristóteles fala, né? A construção da virtude, do conhecimento, da ideia de você se importar com a sua comunidade e querer viver num mundo melhor. Quem faz isso quer viver num mundo melhor? Quem faz isso está preocupado com o semelhante? Quem faz isso está preocupado com coesão social? Pessoas que espalham essas coisas, que diz que fulano ou cicrano, esse grupo político ou aquele, tinha que morrer todo mundo, é tudo vagabundo, ninguém presta, isso aqui, não sei o quê. Pessoas que questionam vacinas, pessoas que fazem esse tipo de coisa, são pessoas que se preocupam com esse mundo, são pessoas que se preocupam com o semelhante? Não são. E quando elas não se preocupam com o semelhante, elas são pessoas virtuosas, elas são pessoas justas, elas estão vivendo uma vida que é verdadeira, que é plena. Então veja, isso é crime. Isso é crime. Isso é uma abominação, isso é uma perversão. Crime, ele é uma coisa maligna, não porque por conta da atitude em si, mas porque é uma perversão contra o ser humano, contra a comunidade. O criminoso, ele comete um crime contra si mesmo, porque ele não procura o autoaprimoramento, ele não se torna uma pessoa melhor. Isso é triste, isso é terrível. Né? É um crime contra ele mesmo, é um crime terrível. Mas quando ele comete um crime contra outra pessoa, ele afeta a outra pessoa, ele afeta a comunidade. E por isso o crime é uma coisa ruim. Por isso o crime é uma coisa maligna. Porque ele afeta a nossa vivência social, afeta a nossa harmonia social. Ele afeta a vida dele e todas as pessoas. A ignorância faz a mesma coisa. A ignorância, ela é tão abominável quanto aquilo que nós chamamos de crime. Que são variações do mesmo tema. Elas são abomináveis pelas mesmas razões. Porque as pessoas que fazem isso, elas estão evitando que esse mundo seja um lugar melhor. Elas estão afastando a luz, a virtude, a decência, a moral. E vejo que muita gente faz isso em nome da religião, em nome de líderes religiosos, em nome de seja lá que for, em nome inclusive da moral. Né? Então, a pessoa que chama a justiça, chama o sistema judiciário de justiça, é a mesma pessoa que chama esse comportamento abominável de moral. Veja como o desconhecimento, como a ignorância daquilo que é, né, daquilo que é real, daquilo que é verdadeiro, nos cobra um preço alto. Né? Como as pessoas não saberem disso, como as pessoas não estudarem, né, Sócrates, Aristóteles, não estudarem pensamento grego, como isso afeta a vida, né? Como a ignorância mata. Crime mata, criminosos matam pessoas, ignorância mata pessoas. Essas são todas variações do mesmo tema. Diga, Gabriel. Não, eu ia falar a respeito da pandemia, igual a questão, por exemplo, do tratamento precoce, né, que a gente está disseminando, assim, não que, se existisse, primeiramente, eu sou farmacêutica, então se existisse tratamento precoce, não estaria morrendo tanta gente, primeiramente, né, igual morre todo dia, batendo recorde de morte. Não tem tratamento precoce para Covid. Agora, tomar uma medicação, vez ou outra, assim, igual foi no começo, apareceu, surgiu essa teoria, tá, tomei. Mas eu vejo gente que toma de 15 em 15 dias, tá acabando com o fígado, tá acabando com os rins, tá estourando aí. A gente já viu em reportagens de pessoas que foram para fila de transplante por causa desse uso excessivo de medicação. Você se lembra de quando o Donald Trump falou que desinfetante, né, acabava com o Covid? Aí muita gente, que eles são os trumpistas roxos, injetaram desinfetante na veia e morreram pelo menos as 4 pessoas nos Estados Unidos. É isso, ignorância mata.
E até o político aqui de Rondônia, né, falou do Solda, pessoal. solda, ozônio, como é que é? Ozônio no fiofó. Você lembra Meu disso? Deus. Lembro. Então você veja, tudo aquilo que esses autores apresentam para a gente, né, são temas muito importantes, porque são temas que continuam orientando a nossa vida. Então é importante entender o fundamento do nosso direito moderno, para que nós possamos entender efetivamente como viver a nossa própria vida, como viver o sistema judiciário. Né? Não dá para a gente ir para a aplicação pura e simples disso sem entender o fundamento, né? Sem entender o que é, o que significa, o que é lei, o que é justiça, como se deve aplicar e por quê. Né? Se as pessoas não entendem isso, nós somos animais, né, adestrados. Né? Quando o animal faz uma coisa que ele foi treinado para fazer, ele não faz aquilo porque ele é inteligente, né? Ele faz aquilo porque é resultado de condicionamento. Né? No fundo, nós estamos nos reduzindo muitas vezes a virar, né, criaturas amestradas. Né? O sujeito faz a faculdade para virar um bichinho, um macaquinho amestrado. Né? Então você é adestrado para fazer isso, aquilo e aquilo outro. Você vai lá e faz isso, faz aquilo, depois faz aquilo outro também. Você entender aquilo que ele está fazendo, você entender o significado, você entender por que aquilo é importante. Né? Se nós não entendemos isso, né, o que nós somos? Né? Segundo Sócrates, nós somos piores do que os animais. Né? Porque nós não vivemos uma vida justa, nós não vivemos a virtude, nós não tornamos o mundo à nossa volta um lugar efetivamente melhor. Então, para que nós estamos vivendo? Ok? Mais algum comentário que vocês querem fazer? Então é isso, pessoal. Aquele abraço e até a semana que vem. Okay? Tchau, tchau.